Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá? Vamos começar o nosso dia, vamos começar mais um dia com muita motivação, com muita alegria, com sabedoria, riqueza e vida plena. Bora lá? Vamos começar mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma leitura, mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então vamos desfrutar de mais um dia, vamos desfrutar de mais um dia que nos foi dado por Deus. Vamos ter mais um dia com muita alegria, com muita motivação, com muita riqueza, muita produtividade. Então vamos começar o nosso dia de hoje e hoje vamos fazer a nossa leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 10 do livro, aliás, o capítulo 20 do livro de Josué. Mais uma leitura de sabedoria, mais uma leitura de conhecimento, vamos ler e comentar o capítulo 20, perfeito? Então vamos fazer isso hoje e lembrando para você que é você que faz o seu dia. Então se os seus dias não estão sendo bons, se você não está obtendo bons resultados, seja em que área da sua vida isto estiver acontecendo, então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas. Não existe nenhum leão lá fora pronto e preparado para te atacar, para te devorar. Você não tem inimigos, não existe nenhum inimigo. O inimigo é você que cria. Somente você pode fazer os seus inimigos, ou seja, os seus inimigos são criados na sua mente. Então não existe nenhum leão lá fora pronto e preparado para te devorar. Você criou o leão, você que fez o leão. Então esvazie a sua mente, limpa a sua mente, tire todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e coloque lá somente a luz de Deus, pois agindo assim a sua mente vai se expandir, sua consciência vai se expandir. Quanto mais sabedoria você colocar na sua mente, mais resultados bons você terá na sua vida, no seu dia a dia. Então esvazie a sua mente, limpa a sua mente e faça a sua mente explodir com a sabedoria de Deus. Você sabe quem fez tudo que existe no mundo? Juntamente com Deus, você sabe quem estava com Deus? Quem estava com Deus, criando todas as coisas boas e maravilhosas, separando as águas, criando a luz, que haja luz, quando fez a luz, quando criou os animais, quando criou os vegetais e quando criou as pessoas. Quem estava lá com Deus era a sabedoria. Então buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado na sua vida. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Você não vai pagar nada para fazer isso, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, perfeito? Esfrega as mãozinhas aí, vamos aquecer as turbinas aqui, nesse dia aqui friozinho aqui em São Paulo. Hoje, agora é bem cedinho, são 6 horas da manhã, já fizemos o nosso vídeo ali no canal do Instagram e agora, ou seja, já fizemos nossa live aí no canal do Instagram, na nossa página do Instagram e agora vamos fazer aqui para o nosso famoso YouTube, para o nosso YouTube. Então são 6 horas da manhã, friozinho aqui em São Paulo, mas nós estamos aqui firme e forte para mais um dia abençoado com a palavra de Deus, ok? Então vamos começar. Vamos pegar aqui, como sempre, a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida,
A nossa Bíblia aqui, a versão King James, está meio apagado aí, 1611, uma Bíblia com letras gigantes que facilita a leitura e também o bom entendimento, perfeito? Então vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida, aqui no capítulo 20, que é o nosso capítulo de hoje. É um capítulo bem curto e esse capítulo vai falar exatamente dos homicidas, aqueles homens que cometeram algum tipo de assassinato involuntariamente, por descuido, né? Então, estes homens que cometeram os assassinatos de forma culposa e não dolosa, ou seja, ele não tinha a intenção de matar. Então vamos ver aqui o que acontecia com estas pessoas, quais eram os destinos delas, ou seja, o destino daquele que matava, né, de forma dolosa, por querer mesmo, porque ele queria cometer, porque ele odiava aquela pessoa. Ele tinha um destino. Já aquele que cometeu o assassinato, né, o homicídio de forma descuidada, de forma culposa, né, involuntária, então ele tinha um outro destino. Então vamos ver aqui o que o povo de Israel, o que Deus falou ali para que Josué fizesse com este tipo de homicida. Então chegamos aqui no capítulo 20. Já fizemos a leitura de todos os capítulos anteriores aqui, perfeito? No livro de Josué. E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor, né, para que você possa melhor tocar a sua vida, melhor tocar o seu dia a dia, recomendo que você assista os vídeos dos capítulos anteriores, que você vai agregar muito conhecimento e muita sabedoria para a sua vida, ok? Então vamos aqui para o capítulo 20, perfeito? E no capítulo 20 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: Então o Senhor também falou a Josué dizendo. Então o Senhor, ou seja, Deus, falou a Josué dizendo. Lembrando que aqui eles já conquistaram toda a terra prometida, já conquistaram toda a terra que mana leite e mel, perfeito? Nas duas margens do rio Jordão, tanto na margem leste como na margem sul, né? Norte, sul, leste ou na margem oeste do Jordão. Então eles já conquistaram ali todas aquelas terras. No total eles conquistaram 33 cidades, né? Duas foram conquistadas por Moisés e 31 por Josué. Então eles conquistaram todas aquelas cidades, toda aquela região ali da famosa Terra Prometida. Já fizeram a divisão das terras entre todas as tribos de Israel. E agora nós vamos falar aqui do que acontece então das cidades que foram separadas para os homicidas. Versículo 2: Fala aos filhos de Israel. Isso Deus falando, né? Deus falando ali com Josué. Fala aos filhos de Israel dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés. Então, designais, escolham cidades de refúgio para os homicidas, aqueles que cometeram algum tipo de homicídio, né, sem dolo, né, apenas culposo. Ou seja, eles fizeram isso por engano, sem raiva, eles não tinham nenhum ódio da vítima. Versículo 3: Para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido, por engano, né? Ou involuntariamente, eles e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. Então aquele homicida, ele podia fugir para essa cidade, é tipo uma cidade prisão, né? Que ficava ali para aquele homicida que cometeu esse crime culposo e não doloso, para que o vingador de sangue, ou seja, para que algum membro da família daquela vítima, né? Daquela vítima não se vingasse, pois naquela época como é que funcionava? Era dente por dente, olho por olho e sangue por sangue. Então, se a pessoa matava, ela tinha que morrer também. Ela iria pagar com a própria vida. Se ela tirava a vida de uma pessoa, ela pagava com a própria vida. Sangue por sangue. Então era assim que se fazia naquela época, né? Exceto o caso aqui, que é o que se fala aqui, não é daquele homem que matou de propósito, e sim aquele homem que matou, que cometeu aquele homicídio de forma involuntária, entendeu?
Então aí ele tinha o direito de fugir para uma dessas cidades, uma cidade prisão, e lá ele teria proteção. E o vingador de sangue, aquela pessoa que ia vingar a morte do seu ente querido, não podia entrar nessa cidade para matar aquele homicida. Versículo 4: E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé, ou seja, ainda estiver vivo, à entrada da porta da cidade, e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles receberão na cidade, lhe deem lugar. Eles receberão, ou seja, os anciãos deverão receber este homem naquela cidade, ele dê lugar para que ele possa habitar no meio deles, para que ele possa habitar no meio deles. Então, é claro que o homicida, o assassino no caso, o que matou a pessoa, ele tinha que convencer os anciãos que ele fez aquilo ali por querer, que foi um acidente, que não foi de caso pensado, que não foi de propósito, né? Então foi um acidente, foi um descuido dele, foi um ato involuntário. Então ele tinha que convencer os anciãos. Se ele não conseguisse convencer os anciãos daquela cidade, ali ele não iria poder ficar. Os anciãos não iriam dar abrigo para ele. E ele teria que retornar para a sua cidade ou fugir para alguma outra. E desde que ele não fosse protegido ali pelos anciãos daquela cidade, se o vingador de sangue o encontrasse, com certeza iria lhe tirar iria lhe tirar a vida. Então ele iria fugir para aquela cidade, mas tinha que convencer os anciãos de que ele fez um ato involuntário, não foi de caso pensado, não foi de propósito, não foi um ato doloso. Versículo 5: E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu o seu próximo involuntariamente, e não odiou antes. Então, se o vingador de sangue fosse até aquela cidade, então os anciãos não iriam entregar aquele assassino, né, aquele homicida para o vingador, para que o vingador pudesse se vingar e pudesse tirar a vida daquele homem. Versículo 6: E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para o julgamento, e até a morte do sumo sacerdote, que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade e para a sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. Então ele iria ficar naquela cidade ali, né, até ser julgado pela congregação. E se ele não provasse que ele cometeu um ato involuntário, que tudo foi um acidente, então certamente o vingador o matará. Se ele não provar, o vingador o matava, né? Matava aquela pessoa. Mas se ele provasse, então ele podia voltar então ali para a sua cidade, de origem. Versículo 7: E eles designaram, ou seja, então o que eles fizeram aqui, né? Ou seja, Deus mandou eles designar cidades, escolher cidades, eleger entre as cidades deles, para que essas cidades servissem então de refúgio, servissem de abrigo ali para aquele homicida que cometeu um ato involuntário. Então eles designaram Quedes na Galileia, no monte Naphtali, Siquém no monte Efraim, e Queriate, que é Hebron, no monte de Judá. Então eles escolheram ali do lado, né? Do maior lado ali do Jordão, do lado oeste do Jordão, eles escolheram então três cidades: as cidades de Quedes, né? A cidade de Siquém e a cidade de Kiriat Arba, para que estas cidades servissem então de refúgio ali para aqueles homicidas que cometeram um crime, tiraram a vida de uma pessoa de forma acidental ou involuntária. E no outro lado do Jordão, no lado leste, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, ou seja, lembrando que do lado de cá do Jordão, daquelas tribos que não atravessaram o rio Jordão, foram duas tribos e meias, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e meia tribo de Manassés. Então, no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer,
no deserto, acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Então eles escolheram do lado de cada Jordão também 3 cidades para que estes homicidas pudessem fugir e lá eles tivessem refúgio e tivessem a proteção dos anciãos, ou seja, dos moradores daquelas cidades, para que aqueles homens não perdessem suas vidas. Versículo 9, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, como eu disse, um capítulo bem curto com apenas 9 versículos, tratando do assunto, né, até que interessante, até que importante, que era dos homicidas, aqueles homicidas que cometeram atos involuntários, mataram por acidente, eles não tiveram dolo, não planejaram a morte da sua vítima, e sim foi um acidente, foi um ato involuntário, foi apenas um descuido. Claro que tudo eles tinham que provar, né? E tinham que ser julgados ali pela toda a congregação de Israel. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinava. O estrangeiro, porque ali entra no meio do povo de Israel, existiam vários outros povos, vários peregrinos de outras nações que conviviam ali com o povo de Israel. Que peregrinar no seu meio, a fim de que todo que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir, ou seja, possa fugir para lá, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação para ser julgado. Então, se a pessoa cometia um homicídio, né, de forma culposa, né, ou seja, sem a intenção de matar, então ele podia fugir para essa cidade e lá ele iria convencer ali os anciãos de que ele fez aquele ato, mas foi um ato involuntário. Então, ele convencendo os anciãos iriam dar proteção para ele naquela cidade. E aquele vingador de sangue não iria poder fazer nada contra ele enquanto ele estivesse nos domínios daquela cidade. Se de repente ele começasse a perambular, saísse da cidade lá e o vingador encontrasse, certamente o vingador o mataria. Mas ele precisava convencer os anciãos primeiramente. Aí os anciãos iriam dar proteção para ele. Se ele não convencesse, ele era expulso e certamente o vingador de sangue o iria matar. Perfeito? Então, e no segundo passo, ele vai ser julgado por toda a congregação e também vai precisar convencer toda a congregação de Israel se verdadeiramente ele cometeu aquele ato de forma acidental ou se foi de forma deliberada, se ele teve verdadeiramente a intenção de matar. Se ele convencesse que foi um acidente, que foi um ato involuntário, que ele não teve a intenção de matar, então certamente a sua vida seria poupada. Ou caso se nesse meio tempo aí o sumo sacerdote viesse a falecer, ele também teria a sua liberdade seria concedida, a liberdade seria concedida para ele. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20 do livro de Josué, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. Então fizemos a leitura e para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, perfeito? Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e para você. Então vamos começar mais um dia abençoado, mais um dia produtivo, mais um dia com muita alegria, com muita motivação de viver. Vamos desfrutar mais esse dia que Deus nos concedeu. Lembre-se, sua vida começa a cada amanhecer. O que aconteceu ontem já não importa mais. Você não tem o que fazer para consertar o que você fez ontem. Você não tem o que fazer para melhorar o que você fez ontem. O que vai acontecer amanhã não lhe pertence. Você não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Então viva o hoje. Seja grato, seja grato por Deus te conceder mais um dia. Então desfrute desse dia, pois tudo que Deus quer é que você venha, viva e tenha
vida em plenitude, que você seja pleno de vida, perfeito? Então, meu muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!